do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus amados, vamos aproveitar que estamos em pé. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Louvado seja o nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 2. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje é apenas uma palavra para nossa reflexão sobre a nossa campanha que está encerrando hoje. Campanha de curas e libertação, né? Milagres de uma forma geral. Este tema, cura e libertação, foi tema do ministério de Cristo em toda a sua vida, né? Todos os lugares onde Cristo andou, a gente vê ele operando curas, ele libertando almas, pessoas, para dar a essas pessoas condições delas viverem e de servirem a ele. Esta é uma das vontades do Senhor. Marcos capítulo 2, hoje eu estou com a versão um pouco diferente, né? Hoje eu estou com a Bíblia Jeffrey, muito boa essa Bíblia. E nós vamos meditar aqui em Marcos capítulo de número 2, que diz o seguinte, do versículo 1 ao 12. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destamparam o telhado onde ele estava e, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde ele estava, deitado. O paralítico, né? Deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estava ali assentado alguns escribas que argumentaram em seus corações: por que é que ele fala a este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que os argumentavam entre si, disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. Amém? Podeis sentar, meus amados. Eu escolhi esse texto e mais 2 que nós vamos observar para mostrar aos irmãos aquilo que eu iniciei falando aqui, que o ministério de Jesus Cristo, ele priorizou os milagres. Onde Jesus ia, cura e libertação eram presentes em todo o seu ministério. Só que existe uma coisa: os seres humanos, as pessoas, chegam a Deus com muitas dúvidas. Como receber um milagre? De que forma eu devo me portar para receber milagres da parte de Deus? Nós vamos observar que os milagres do Senhor, que a libertação, a cura, não tem restrição. Jesus veio para libertar e ponto final. Jesus veio para curar e ponto final. E a gente vê no meio das pessoas, no Evangelho de Cristo mesmo, cananeus, né, sendo curado, a mulher cananeia, a mulher
ali na fonte, né? A mulher samaritana ali na fonte, quando foi conversar com Cristo, a gente vê um processo de transformação na vida dela. Então a gente vê Jesus operando na vida do centurião, que era romano. Então a gente observa que Jesus veio para curar sem restrição. Ele veio para libertar, ele veio para curar. É algo que a gente precisa entender, que não vem de nós e não é pela nossa capacidade nem pelo nosso poder. Então, nesse caso específico, o que talvez alguém poderia imaginar, não dá para receber este milagre, porque a causa, o motivo desse milagre, né, o motivo dessa doença era pecado. A gente pode observar aqui que quando eles chegam diante de Jesus Cristo, aquele aleijado, segundo as palavras de Jesus, ele estava naquela situação por causa de pecados. Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Esta foi a palavra de ordem liberada por Jesus para dar àquele paralítico a cura. O que quer dizer isso? Que nem o pecado impede uma pessoa de receber o seu milagre quando essa pessoa se prostra diante de Cristo e confessa esse pecado e se entrega a Cristo. Observa que interessante. Ele se esforçou, venceu aquela multidão ali, subiu no telhado, tirou a telha e desceu na presença de Deus. Era só isso que ele precisava para receber o milagre, a cura, a sua libertação. Ele precisava da sua libertação e ele buscou a sua libertação, independente das acusações da vida, dizendo: olha, você está nessa situação por causa de pecados. E daí? Qual foi a resposta de Cristo para os questionadores ali? Para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu te digo, filho, toma a tua cama, levanta-te e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus te perdoa, Jesus te purifica, Jesus perdoa os pecados para te dar condições de vida. Um paralítico, um aleijado, não tinha condições de vida. No texto que nós lemos aqui, a gente mostra que aquele homem não tinha vida, não tinha como andar, não tinha como progredir, prosperar, porque não tinha condições de se locomover. Mas a partir do momento que ele entra na presença de Deus, os seus pecados são perdoados e ele recebe a sua libertação e a sua cura. O que quer dizer isso aí? Que não importa se estás nesta situação por causa de pecados. O Filho do Homem veio para perdoar pecados. Amém? Pastor, mas são tantas coisas que me impedem, pastor, de realizar a obra do Senhor. As próprias escrituras, a lei, eu preciso de um milagre, mas o que devo fazer para receber também do Senhor? A gente observa aqui que eu escolhi 3 textos para mostrar que não há restrição, não há nada que possa impedir a tua libertação, o teu milagre. Vamos para Marcos, também 3, versículo de 1 a 6, né? Nós já estamos aqui em Marcos 2, agora Marcos 3. Aqui, ó. Observa essa situação, Marcos 3, 1 a 6. E ele entrou novamente na sinagoga, e olha logo no mesmo dia ali, né? E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E ele observava se o curaria no sábado, no dia de sábado, ou Shabat, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: fique de pé. E ele disse-lhes: é lícito no dia do Shabat fazer bem ou mal? Olha a pergunta de Cristo para aquela multidão: salvar vidas ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando ao redor,
com ira, entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão, e ele estendeu a sua mão, e foi completamente restaurada como a outra. Olha que coisa interessante. Agora, o primeiro obstáculo era o pecado. Eu não recebo, não consigo porque eu sou fraco, eu sou um pecador. Jesus tira esse impedimento, esse pecado. O outro chega diante de Deus, mas não é tempo, não é o dia. Talvez, pastor, eu não consigo mais receber porque já passou o dia certo de receber, ou já passou o tempo. Talvez no tempo em que eu orava mais, jejuava mais, congregava mais, eu estava mais próximo do milagre. Não existe isso para Deus. O dia é hoje, a hora é essa, o tempo é este. Jesus chega num dia onde os fariseus, onde os religiosos diziam: mas é contra a lei fazer obras no sábado. Jesus diz: é lícito curar alguém ou não no sábado? Então, Jesus, ele é o Senhor do sábado. Está aqui quem é maior do que o sábado. E operou o milagre independentemente de ser época, tempo, dia ou hora. Jesus não tem tempo, nem dia, nem hora para curar. Nem o pecado foi impedimento para o milagre, para a libertação daquele homem, e nem o dia de sábado, nem a própria lei dos homens pode impedir Jesus de operar o milagre na sua vida. Veja como Jesus veio para operar milagres. Veja que sinais, prodígios, maravilhas, curas e libertação é obra do Senhor, está no ministério dele, ele veio para isso e acabou, independente de mas a lei dos homens, ou o médico disse, ou aquilo, olha, a última palavra ela vem de Deus, é do Senhor, não é a lei, não é o diagnóstico médico, não é a palavra do médico, não é o resultado dos exames que vai definir o milagre vem de Deus, independente do dia ou da hora. E Jesus chega imediatamente e diz: isso também não é impedimento, eu vou curar hoje. E Jesus liberta hoje. Veja como Deus tem para a tua vida o milagre. Olha que coisa interessante. Aí vem o outro, lá em João, capítulo 9, para a gente encerrar, que hoje o tempo é apenas uma reflexão. E não é pecado, não é por causa do dia, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim e não tem jeito. Já viu um ditado, diz que pau que nasce torto, morre torto? Para Deus não, Deus endireita, Deus conserta. Quer ver? Observa João 9. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou para que esse nascesse cego? Para que este homem ou seus pais? Olha a pergunta dos discípulos. Porque aquele primeiro aleijado, ele estava naquela situação por causa de pecado, não foi? Aí os discípulos acostumaram com esse assunto e disseram: então, tem mais um doente ali. Agora, o pecado é de quem? É dele ou dos pais dele? E Jesus vira e diz assim, Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem os seus pais, mas é para que nele se manifeste as obras de Deus. Vocês estão entendendo que esses três assuntos aí, às vezes, atrapalham as pessoas de se achegarem a Deus. Um diz: olha, foi pecado, eu não vou receber. O outro diz: não é tempo de receber, hoje é sábado, hoje é aquilo. O outro diz: mas eu nasci assim e vou morrer assim. Tem gente que já está acostumado com a vida doente, uma vida fracassada, uma vida sem alegria. Por quê? Porque não acredita que Deus faz milagres, não se achega a Deus, não busca a Deus. Tem que se achegar a Deus e simplesmente dizer: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Aquele tinha nascido assim. Então, Deus veio para mudar as circunstâncias. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Seja pecado, ele perdoa. Seja o tempo, que às vezes a gente acha que não é mais tempo, o Senhor é o dono do tempo. Jesus não está preso ao tempo.
Ah, mas é um problema de nascença, eu nasci assim. E quem foi que pegou? Não, não, é para a glória do nome do Senhor que você nasceu assim. Mas a partir de hoje, se buscar o Senhor, a Bíblia diz que tudo que pedide na oração, crendo, recebereis. Veja que coisa interessante, né? Olha o que diz aqui, Jesus respondendo, diz, não foi nem esse homem que pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestasse as obras de Deus, né? O outro versículo aí diz o quê? Seguindo o próximo versículo, João 9,4, versículo 5. Isso, então é isso aí. E eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Então, Jesus, a parte A diz, eu vim para fazer as obras do meu Pai. Olha, eu devo fazer as obras daquele que me enviou. Pronto, acabou. Aí está a resposta. As obras daquele que enviou a Cristo são essas: curar, libertar, salvar, perdoar pecados e levar para a glória eterna. Aí está a vitória daqueles que acreditam nessas coisas e se achegam a elas. Ah, mas nem o pecado, pastor, impede? Não. Se eu chegar diante de Deus e pedir perdão, eu serei liberto. Mas, pastor, o tempo passou? Não passou não. Deus é dono do tempo. Pastor, mas é uma maldição hereditária, eu nasci assim, é de família. Jesus quebra toda a maldição hereditária, Jesus desfaz todo o mal. Então, é tempo de cura e libertação para a sua vida e para a sua família. Que o Senhor abençoe. Nós vamos continuar crendo e buscando no Senhor. Campanhas tais como estas, nós vamos continuar fazendo, porque aqui Deus opera milagres. Que o Senhor te abençoe.